Oi! Hoje é a resenha do conto Correspondência Completa, de Ana Cristina César. Uma missivista escreve para alguém denominado apenas como My Dear, e no texto percebemos como ela discorre sobre várias pessoas que ela interagiu ou se encontrou durante os últimos dias, todos amigos. E entendemos perfeitamente o que ela pensa de cada um deles. E então, mas eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Correspondência Completa foi publicado por Ana Cristina César em 1979. E pela primeira vez aqui no projeto a gente pode dizer que o autor pessoalmente publicou o seu livro. Mas eu vou contar disso daqui a pouco. Por enquanto, vale a pena confirmar que esse texto se trata de um conto epistolar. Sim, é uma carta, e não é exatamente um conto tradicional, com uma história, com um enredo, com começo, meio e fim. Não é o caso aqui. O que torna também isso muito interessante, em comparação com os demais textos que vimos até agora aqui no projeto. Mas o mais interessante desse texto, já que não há uma história para acompanhar, é como a autora trata a própria escrita, como ela se revela através da sua arte. Afinal de contas, estamos tratando de Ana Cristina César, que sempre foi uma escritora que misturava a parte ficcional com sua parte pessoal. Pode-se dizer que tudo que ela escreveu foi autobiográfico até um certo ponto. E falando nisso, eu posso voltar ao que eu tinha comentado ali no começo, que esse livro trata-se de uma obra publicada pela própria autora. Vamos contar a história de origem desse texto. Heloísa Buarque de Holanda, que fora sua professora, acabou se tornando sua grande amiga e um dia sugeriu para Ana Cristina César: que tal você escrever um livro sobre cartas? Então escreva uma carta longa, extensa, para podermos publicar. E foi exatamente o que ela fez. Ela redigiu a correspondência completa e, como ela foi totalmente datilografada, fizeram cópias xerográficas, colocaram num formato de livreto e saíram vendendo pelas ruas. É exatamente esse o livro. Correspondência Completa é um livro, mas que contém apenas este conto aqui. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link do Instituto Moreira Salles. Eles têm um projeto muito interessante, que é publicar cartas trocadas por artistas nacionais, que tanto podem ser escritores como artistas plásticos, cantores, tem de tudo lá. E justamente um desses textos é Correspondência Completa de Ana Cristina César, que ela endereçou para Heloísa Buarque de Holanda. Inclusive lá na página do Instituto Moreira Salles você pode conferir a data que foi postada, ou melhor, foi forjada essa carta para Heloísa Buarque de Holanda, que foi omitida aqui no texto desta antologia de contos. Mas de resto está tudo igual. E também lá como bônus você pode encontrar um vídeo da Heloísa Buarque de Holanda contando um pouco mais dessa história, da criação desse livreto da Ana Cristina César. Minha avaliação do conto: confesso que quando eu comecei a ler eu não me interessei nem um pouco por ele, porque era uma sucessão de referências a diversas pessoas, pequenas frases aqui e ali, pequenas avaliações cá e lá, mas que você não tem referência de nada. Quando parece que aquilo vai se desenvolver, ela já passa para o que ela está querendo dizer de outra pessoa, de outro amigo. E assim vai indo durante vários e vários parágrafos. E para salvar aquele texto, realmente só a parte onde ela dá umas pitadas sobre a arte de escrever, sendo crítica e também irônica.
E nesse sentido já dá para destacar algumas coisas interessantes do texto. Por exemplo, fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que cada verso oculta sintomas, segredos biográficos. Não perdoa o ermitismo. Não se confessa os próprios sentimentos. Já Mary me lê toda como literatura pura e não entende as referências diretas. Ou seja, ela praticamente tira um sarro aqui da própria obra que ela está escrevendo, que é totalmente hermética, mas que também, ao mesmo tempo, revela como é a autora. E temos aqui uma coisa muito comum em contos, quando um certo trecho, às vezes bem pequeno, acaba por salvar todo ele, dando um sentido maior ou agregando algo que faça justificar aquela leitura. Se não existisse nada referente à literatura, ao ato de escrita, aqui neste conto de Ana Cristina César, eu certamente acharia um texto inútil. Embora muita gente que goste da autora possa perceber naquelas afirmações que ela faz para esses amigos, seja imaginários ou não, reais ou não, e possam identificar a autora ali, mas para alguém que não conhece ela, não acompanha a obra dela, como eu, aquilo não basta. Mas ainda bem que esses trechinhos ali salvaram, e por isso eu acabo atribuindo para correspondência completa 4 asteriscos. Bom, é isso. Com esse vídeo terminamos a trinca de resenhas dessa semana dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem, na segunda-feira, 3 novos vídeos se iniciam. Mas enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais.